Do Instituto Paraná apontou um empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno na eleição presidencial, enquanto o atual chefe do executivo registra cerca de 44% das intenções de voto. O senador aparece com 41%, com a diferença entre eles caindo dentro da margem de erro do levantamento de 2,2 pontos percentuais. Em todos os outros cenários de segundo turno testados pela pesquisa, Lula aparece ligeiramente à frente, com Tarcísio de Freitas sendo o nome mais bem colocado após Jair Bolsonaro, com 42,5% das intenções de voto contra os mesmos, 44% do petista. O estudo põe o governo federal sob alerta e indica um cenário de equilíbrio eleitoral a pouco mais de um ano do início formal da campanha. Embora haja expectativa para a reeleição do presidente, auxiliares avaliam que o pleito deve repetir o ambiente de forte polarização que tem marcado a política brasileira nos últimos anos e que as entregas do governo não serão suficientes para garantir a vitória. Por isso, a gente já começa com muita análise. Luiz Felipe Dávila, também o Diego Tavares e a Cássio Miranda já conectados, começando pelo Dávila. Boa noite. Boa noite, David Tarso, a Cássio, o Diego e a nossa querida audiência aqui. Como você disse, a última sexta-feira do ano. E que todos tenham um fantástico ano novo aí pela frente, porque vai ser um ano decisivo na história do Brasil. Vai ser um ano que as forças da liberdade e da democracia têm que combater esse populismo que vem destruindo as instituições no Brasil. Mas olhando os dados da pesquisa, duas coisas chamam a atenção, David Tarso. A primeira é justamente como já cresceu o nome de Flávio Bolsonaro antes da publicação da Carta do Pai, que vai ajudar ainda a dar mais um empurrãozinho aí nessa candidatura de Flávio Bolsonaro. O segundo ponto mostra que o governo termina o que o próprio presidente Lula disse no seu depoimento de fim de ano, num ano fantástico, economia crescendo, pleno emprego, mas ele já bateu o teto do crescimento, ou seja, o teto é baixo, a rejeição é alta e o próximo ano a perspectiva é bem pior. Todos os institutos e órgãos econômicos analisam e já cravaram. A economia o próximo ano não cresce, vai se rastejar em torno de 1,5% do PIB. Ou seja, crescimento baixo, praticamente economia estagnada, alto índice de endividamento, a questão da violência tirando o sono. E eu vou lhe contar, David Tarso, as pessoas estão me parando toda vez que me reconhecem nas ruas, reclamando justamente do bolso, do peso do endividamento. As famílias brasileiras estão muito endividadas, o pequeno empresário está endividado, não consegue nem mais financiar o seu capital de giro. Tudo isso deixa num estado de alerta e de insatisfação contra o governo. Então, o segundo ponto é justamente se você somar todos os candidatos de direita, esse voto não vai para o Lula de jeito nenhum, vai para aquele que estiver liderando as pesquisas. Mostram esta margem que a direita tem em relação à esquerda na próxima eleição. Ou seja, Lula tem teto baixo, rejeição alta, e a soma dos votos da direita certamente transformam qualquer candidato da direita que esteja liderando as pesquisas num franco favorito nas eleições de 2026. Agora, Diego Tavares, muitos são os desafios de fato do governo federal para conseguir equilibrar as contas públicas e nenhum movimento é feito no sentido de realmente ter uma reforma administrativa para que a gente veja uma solução em 2026, pelo menos viável, para amenizar toda essa crise, porque as taxas de juros, como a gente tem repercutido aqui diariamente, estão de fato a 15%, não há arrefecimento. E muito pelo contrário, somente mais gastos públicos. No discurso fica o populismo, mas na prática, será que é aquela velha questão, de quando a pessoa vai até a padaria e o pão francês está mais caro, é o que vai garantir e fazer a diferença no voto? Sem dúvida, David Tarso, boa noite a você, boa noite ao Dávila, ao Cássio e principalmente a nossa audiência que nos acompanha mais hoje aqui, nessa última sexta-feira do ano, nos Pingos dos Is. Sempre muito bom estar aqui com vocês.
E claro, nós temos esse cenário, praticamente essa cultura brasileira. Se a coisa não vai bem na economia, geralmente as pessoas atribuem isso ao governo, a quem está sentado na cadeira. E o nosso governo tem muita culpa, sim, com a alta dos preços dos alimentos, com a alta da cesta de Natal, que nós inclusive repercutimos aqui nos Pingos, nos Is, enfim. Nós vivemos um cenário de colapso fiscal, de descontrole das contas públicas. Isso, sem dúvida nenhuma, vai cobrar o seu preço durante as eleições de 2026. Nos últimos dias, nós falamos muito da questão da candidatura do Flávio Bolsonaro, sempre ressaltando aqui que ele tem uma altíssima rejeição. Mas o que, às vezes, escapa a esse debate é que o presidente Lula também tem uma rejeição muito alta. E essa rejeição pode aumentar, inclusive ultrapassar a rejeição de Flávio Bolsonaro no curso do ano de 2026, caso o governo não se reencontre, caso o governo não coloque em prática um plano para que, de fato, entregue aos brasileiros, principalmente aos brasileiros mais pobres, um pouco mais de facilidade na vida. Isso é um pouco daquilo que nós acompanhamos no discurso de Natal do presidente Lula. A todo tempo ele focava muito nessas medidas mais populistas, nesses pacotes de bondade que dão uma aparência, principalmente ao eleitorado das classes menos favorecidas, de que a sua vida, no curto prazo, está melhorando. O que escapa a esse debate, caso esse debate seja realizado de forma séria, de forma profunda, é o rebote que isso dá no futuro. Todo esse dinheiro que é repassado nesses programas de transferência de renda, nessa distribuição de gás de cozinha que foi anunciada, inclusive também na questão da pauta da isenção do imposto de renda, tudo isso cobra o seu preço no futuro. E geralmente cobra por intermédio da inflação, que é o imposto mais cruel que existe, o imposto que mais desfavorece a pessoa que é mais pobre, porque impacta diretamente no seu poder de consumo. Então, muito possivelmente, teremos no segundo turno dessas eleições um duelo de rejeição. Quem conseguir chegar ao dia 25 de outubro com menor rejeição, terá a vitória do segundo turno. Agora, esse cenário também da pesquisa, né, ele testou Jair Bolsonaro como um potencial candidato. Será que essa transferência de votos também pode ocorrer? Porque nas outras pesquisas eles já não estão colocando mais o Jair Bolsonaro. E acredito que muito dificilmente ele vai conseguir reverter o quadro até as eleições. Por isso, da indicação do próprio filho. Mas essa conversão de votos também, de fato, tende a ocorrer, Acácio Miranda? David, boa noite a você, boa noite ao Diego, boa noite ao Dávila e boa noite especial à nossa audiência. A transferência de votos existe, mas ela não é automática. São diversos os casos que nós acompanhamos ao longo da história aqui no Brasil, onde um titular de cargo executivo apoia numa tentativa de fazer a sucessão um poste e por vezes ele não tem êxito nisso. São várias as hipóteses, da mesma forma em que há êxito. Jair Bolsonaro tem toda uma musculatura política, tem um histórico político e tem um estoque de gordura eleitoral. Mas não significa que 100% dos seus entusiastas nós discutimos, inclusive, no dia de ontem, em 2022, ele também teve muitos votos do que por ser o Bolsonaro propriamente. Essa transferência, portanto, só se dará de forma massiva se Flávio Bolsonaro conseguir capitanear tanto o bolsonarismo como o papel de anti-Lula nas eleições de 2026. Mas há um dado que foi discutido pelo Dávila e pelo Diego anteriormente, que eu acho que vale ser reiterado, que é a rejeição dos dois candidatos. Nós teremos pela primeira vez na história quase que um empate no WO, onde os dois candidatos têm potencial, mas o potencial negativo deles é quem vai determinar o resultado das eleições. De fato, né? Se a gente testar também o primeiro cenário, ou seja, o primeiro turno, o presidente Lula não tem os votos suficientes para já vencer
porque é 50% mais um. Então, ele teria que ir para o segundo turno. E indo ao segundo turno, com o Flávio Bolsonaro, muito provavelmente teria muita dificuldade para conseguir lidar diante desse contexto. Então, Dávila, aquela história, né, de que o presidente Lula, até mesmo a gente trouxe informação aqui ao longo da semana, estava comemorando que o Flávio foi indicado pelo pai, agora acho que ele não tem tantos motivos para comemorar assim. É verdade, não tem mesmo. Eu acho que nós temos de olhar essa eleição, como vocês bem colocaram, é uma guerra de rejeição. E rejeição é aquilo que nós já conversamos aqui. É difícil reverter rejeição. Rejeição é algo que, quando se faz a pergunta ao eleitor, é aquele que diz que conhece o candidato e não votaria de forma alguma. O que eu acho é que Lula fez a aposta errada. Lula deveria ter ajudado a pacificar o país, a diminuir a polarização, porque foi este voto pendular que o elegeu presidente da República nas últimas eleições. E ao radicalizar o discurso, ao fazer um discurso cada vez mais para a sua base, ele perdeu este voto. Portanto, esse voto tem mais chance de ir para o adversário. E no caso de Flávio Bolsonaro, uma pessoa mais cordata, que tem mais um discurso central, que não tem tanto este afã populista, tem mais chance de capturar este voto pendular. Porque este voto pendular está cansado dessa polarização que o fez viver num país violento, que fez com que as famílias estejam extremamente endividadas e que não vê perspectiva de retomada do crescimento econômico. Então, essa frustração, esse desencanto com esse populismo que promete tanto e entrega pouco ou quase nada, prejudica muito, neste caso, o presidente Lula, porque ele não tem mais o apelo a este voto de centro que foi decisivo na sua eleição. Neste sentido, se Flávio Bolsonaro e os candidatos da direita fizerem o discurso correto, o posicionamento correto e provarem que são capazes de angariar os votos da centro-direita e da direita, vencerão as eleições, porque hoje a maioria do eleitorado brasileiro, como disse ontem a pesquisa de Datafolha, já se diz que é favorável à direita. Então tem um favoritismo da direita. O que essa direita não pode fazer é apresentar um discurso populista para acirrar o radicalismo. O que a direita tem que fazer em 2026 é o que o Lula fez em 2022, mostrar mais moderação para capturar o voto do centro-direita e da direita. É porque são 10 pontos percentuais no primeiro turno, né, que divide ali o presidente Lula a Flávio Bolsonaro. Na sequência já aparece também o Tarcísio de Freitas. Em primeiro lugar, representando a direita, Jair Bolsonaro, que muito dificilmente, como a gente já comentou, né, vai conseguir reverter esse quadro. Na sequência, o Flávio e depois o Tarcísio de Freitas com 1 ponto apenas de diferença do Flávio Bolsonaro. Claro que ainda tem muita coisa para acontecer, mas esses são os 2 principais candidatos cotados aí para conseguir fazer frente ao atual presidente Lula. Cássio Miranda. Nós teremos, mais uma vez, uma eleição polarizada. De um lado, representando a esquerda, o atual presidente Lula, e do lado da direita, ou Flávio Bolsonaro ou Tarcísio de Freitas. É esse o cenário que eu vejo nesse momento em termos de competitividade. Nós já dissemos em outras oportunidades a possibilidade da candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, a possibilidade do governador de Minas, Romeu Zema, mas em termos de competitividade, as candidaturas de direita que se apresentam com mais musculatura, com mais protagonismo, são de Flávio Bolsonaro ou Tarcísio de Freitas. Não há, obviamente, a possibilidade de nós negarmos uma eventual união, servindo às vezes Ronaldo Caiado como vice de Flávio, Romeu Zema como vice de Flávio, ou qualquer tipo de estratégia ou balanço que se faça nesse sentido. Mas fato é que nós teremos mais uma vez uma eleição polarizada, porque todas as expectativas de voto se dão nos campos da esquerda e da direita. Não há
nenhum candidato neste momento que se declare de centro e não há nenhum candidato neste momento que encampe aquele papel que tanto se disse nos últimos tempos no nosso país, que é o papel de terceira via. Seja Flávio, seja Tarcísio, há polarização, há disputa acirrada e é muito difícil nós prevermos o resultado. Agora, independentemente de quem seja o vencedor, a disputa entre o vencedor e o segundo colocado será mínima, não será superior a 3% no eventual segundo turno. Diego Tavares, de fato, né? A pesquisa também mostra, então, o empate no segundo turno com Flávio, Tarcísio, Michele e o Ratinho também aparecendo aqui. Então, essa polarização tende a continuar, porque ou você é do campo ideológico da esquerda ou você é de direita. Sem dúvida nenhuma, David Tarso, que muitos nomes competitivos se apresentavam, isso já era uma realidade há algum tempo. O grande fator de escolha que estava mobilizando os acordos, ou pelo menos aquilo que se esperava em termos de acordos entre os partidos, era a questão da rejeição, como nós estamos aqui nos últimos dias batendo nas teclas. Qual que é a diferença dos demais candidatos para Flávio Bolsonaro? Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, até por estarem ainda inseridos nas bolhas dos governos estaduais, não têm conhecimento do restante do Brasil suficiente para que tenham uma alta rejeição. Isso era o grande ativo dessas candidaturas, a possibilidade de nacionalização e expansão dos nomes sem que a rejeição crescesse junto. Então, isso se apresentaria como uma grande vantagem em relação à candidatura do presidente Lula, que, como nós já dissemos hoje, como repercutimos hoje, é uma candidatura com o teto muito baixo, uma candidatura que possivelmente já se encontra em seu limite, já está trabalhando ali na potência total, não tem para onde crescer. Tem os votos, os apoios que já conquistou até aqui, tanto pelo largo histórico como participante das eleições. O Lula estava na primeira eleição que se realizou depois da redemocratização, Lula já estava lá como candidato, e inclusive Ronaldo Caiado também, né? Teremos uma eleição em 2026 com 2 estreantes das eleições democráticas aqui no Brasil. Mas, considerando esse histórico, Lula já está no seu potencial. Dificilmente alguém se torna lulista no meio do caminho. Pode votar em Lula de forma inédita apenas para não votar no outro candidato. É aí, novamente, que nós salientamos o que é a importância da rejeição nesse momento. Primeiro turno é sempre um desabafo do eleitor. Ele vai escolher o candidato que mais agrada, o candidato que apresenta as propostas que mais vão ao encontro dos seus valores, dos seus anseios. No segundo turno, ganha o candidato que tiver a rejeição menor. Ganha, o voto é por exclusão. Eu voto no candidato A porque eu não gosto do candidato B. É aí que, mais uma vez, a rejeição é o fator principal a ser analisado agora para a viabilidade de uma candidatura. Eu venho dizendo que Flávio tem uma grande dificuldade porque, em alguns levantamentos, a sua rejeição ultrapassa 10 pontos em relação à rejeição de Lula. Flávio tem uma boa estratégia nesse sentido, se conseguir com a sua campanha e com seus aliados, aumentar a rejeição do presidente no cenário, fazer com que a rejeição de Lula ultrapasse a sua, o que não é muito difícil, porque o governo, o terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva tem diversos problemas que nós também diuturnamente apontamos aqui nos Pingos dos Is em todos os programas da casa. Tem os problemas em relação à economia, o mau uso do dinheiro público, o colapso das contas públicas, o rombo nas estatais. Temos um gravíssimo problema de segurança pública, que, como eu digo sempre, é o principal flanco desse governo. Bater na tecla da questão do crime organizado, da violência urbana, da explosão de crimes de violência contra a mulher. Tudo isso é ferramenta, é combustível para que a oposição, caso não consiga baixar a própria rejeição, aumente a rejeição do adversário. Talvez seja uma estratégia interessante para Flávio Bolsonaro, que, repito, tem também uma rejeição muito alta em relação às demais possibilidades que a direita teria como candidatura para as eleições de 2026. Agora, Cássio, outro aspecto também que a gente tem que observar é que Ratinho Júnior, né, que era tido como uma pessoa não tão conhecida, tudo do estado do Paraná, fez 2 gestões, uma gestão até com avaliações positivas, mas ele pode também, caso decida concorrer,
será que provocar aí um certo incômodo ao presidente Lula? Claro que o Flávio falou que não vai sair da disputa e até mesmo mandou o recado por meio da carta, que a gente até vai repercutir um pouco mais sobre essa situação, mas antes eu quero sua análise sobre o Ratinho Júnior, porque ele vem ali também já aparecendo, pontuando bem, até promovendo um empate. Uma pessoa que não tem absolutamente nenhum vínculo assim com o Jair Bolsonaro. Ele é de fato assim mais afastado em relação à família Bolsonaro. David, o Júnior não é conhecido, mas o Ratinho é nacionalmente conhecido e, por conta da atuação do pai do governador, ele tem uma penetração em uma classe social, em algumas classes sociais em parte da classe C, que são um eleitorado determinante para o resultado das eleições e são eleitorado que fazem parte da base do núcleo petista, mas também são eleitorado também fazem parte de um eleitorado que nas eleições de 2022 esteve parcialmente com o Bolsonaro. De forma objetiva, Ratinho Júnior, por conta do seu pai, rouba votos tanto de Lula como de Bolsonaro. E isso dá musculatura, dá viabilidade para a sua candidatura. Sem contarmos que classe C, classe B e classe A, quando faz uma análise da sua gestão no Paraná, vê bons números, vê boas políticas públicas e fica menos tendente a torcer o nariz para o Ratinho Júnior. É importante nós frisarmos também que ele está num partido que é parte do centrão raiz, o PSD. E isso também faz com que ele, pelo menos num primeiro momento, se mantenha distante da polarização. Óbvio, se ele for candidato, ele fará uma guinada para a direita e para a centro-direita. Mas agora ele se mantém distante da polarização. Eu acho que o grande mistério da candidatura do Ratinho Júnior é o seu partido, é o PSD. Porque Ratinho Júnior hoje tem servido como um ativo de Gilberto Kassab. Por vezes, Gilberto Kassab usa a candidatura de Ratinho Júnior para pressionar Tarcísio de Freitas aqui no estado de São Paulo. Por vezes ele usa a candidatura do Ratinho Júnior para pressionar o governo Lula. Então ela tem servido até agora como moeda de troca. E quem conhece o xadrez político sabe que Gilberto Kassab é muito habilidoso. E ele só lançará uma candidatura de Ratinho Júnior se ela tiver viabilidade ou se ele estiver com raiva de alguém e precisar atrapalhar esse alguém. Então hoje, por melhor que seja a avaliação de Ratinho, por maior que seja a viabilidade de Ratinho, ele talvez não seja um termo sutil, mas ele é um pouco refém da estrutura de liderança do seu partido. Para quem nos acompanha pela rede Jovem Pan de Rádio, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho para vocês. Com o Dávila, eu quero seguir repercutindo. Qual que é a sua opinião também sobre o Ratinho? Porque seria uma pessoa, que é tida como uma espécie ali de fora da família Bolsonaro, mas que também tem uma atração de votos, né, Dávila? Bom, é preciso analisar a questão de Ratinho Júnior sob dois prismas importantes. O primeiro é que é o governador mais bem avaliado do Brasil. Não é que ele tem uma avaliação positiva, ele está terminando o governo com mais de 80% de aprovação. Coisa rara num mandato de 2 turnos, dois mandatos de governo. Então isso mostra a força de Ratinho Júnior como bom gestor e bom político. Então, esse é um primeiro ponto importante. Segundo ponto, apenas fazendo um contraponto ao meu amigo Acácio, o PSD então teria todo interesse em lançar essa candidatura no primeiro turno, porque ele evitaria estar no ringue de ter que tomar partido no primeiro turno. E o que daria a Gilberto Kassab um enorme poder no segundo turno para decidir para que lado ele vai. Então, de certa forma, isso ajudaria o PSD de dois lados, a fazer bancada no Congresso Nacional e a não ter de se posicionar a favor ou contra Lula ou Flávio Bolsonaro ou qualquer outro candidato da direita já no primeiro turno. Então, nesse sentido, seria uma candidatura muito bem-vinda. E, por último, as pesquisas mostram
que Ratinho Júnior é altamente competitivo. Você vê no segundo turno, ele está ali com 3 pontos de diferença, 4 pontos de diferença, é muito pouco. Ou seja, ele tem enorme margem para crescer, baixa rejeição e já está liderando, vamos dizer aí, o segundo escalão desses candidatos aí, é ele que lidera, sempre, em todas as pesquisas. Então é aquele candidato com maior potencial de crescimento. Também não podemos esquecer do candidato Romeu Zema, governador de Minas Gerais. Esse está no segundo maior colégio eleitoral do Brasil, foi eleito 2 vezes governador em primeiro turno no segundo maior colégio eleitoral do país. Então, assim, essas candidaturas, se nós tivermos um primeiro turno com Flávio Bolsonaro, Ratinho Júnior, Romeu Zema como candidato, a direita estará muito bem servida e cada um capturando o voto num nicho importante. Como bem lembraram meus colegas, o Ratinho Júnior mais na classe D e E, Zema no segundo maior colégio eleitoral do país, que é Minas Gerais, e Flávio Bolsonaro carregando o nome Bolsonaro. Ou seja, é uma boa combinação para enfraquecer a candidatura de esquerda. Agora, o erro nessa estratégia foi do presidente Lula. Como um populista clássico, acirrar e polarizar a eleição, ele viu como um grande ativo para a sua reeleição. E agora está sendo um tiro no pé. Vai vencer a eleição presidencial quem capturar o voto pendular, o swing vote. E está cada vez mais difícil para o presidente, suas atitudes, com seu rancor, ressentimento e discurso populista, capturar esse voto pendular. É muita coisa para a gente avaliar. Claro que essas alianças ainda serão construídas e a gente vai seguir um detalhe, acompanhando cada movimento desses candidatos, né, e trazendo as informações à medida também que as pesquisas vão sendo feitas.